Pai do Senhor Jesus, amados, que a bênção do Senhor ela possa estar na vida de cada um nessa noite. Eu vou estar assim orando para que possamos começar, mais um culto, edificando um altar de adoração. Esse é o nosso tema que o Ministério do Louvor estará tratando durante todo esse mês. E aqui estaremos falando um pouco, a respeito dessa edificação, dessa construção que eu e que você, que cada um de nós estamos assim, no percurso de nossas vidas, precisaremos edificar este altar. Então eu vou orar, eu peço que vocês curvem as suas cabeças em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, Santíssimo e Glorioso Pai, aqui estamos nessa noite, Pai, através dessa live, alcançando os corações, meu Pai, de cada um aqui presente, meu Pai, de cada um que ainda não entrou, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo irá adentrar nessa live, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar, continuar abençoando a minha vida, que o Senhor possa continuar me usando nessa noite, assim como eu tenho certeza que outrora o Senhor esteve comigo. Deus, também eu te peço de uma maneira especial para cada ouvinte, meu Deus, cada coração, cada pessoa que se propôs a estar aqui nessa noite, Pai, que elas sejam guiadas pelo Teu Santo Espírito, para que ela possa entender, Deus, aquilo que o Senhor quer transmitir nessa noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, Pai, que a Sua bênção poderosa possa estar nas nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo e para a Tua honra e glória, meu Deus. Amém. Irmãos, me chamo Kleber, faço parte ali do Ministério de Louvor aos Pés da Cruz. Ministério esse que está ali na Igreja Batista Nacional Peniel. E já são o quê? 18 anos, que esse ministério existe. E se formos contar da consagração, que se formos pensar um pouco mais, ele é um pouquinho mais antigo que isso. Mas graças a Deus por todas as coisas, graças a Deus por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ter ajudado esse ministério a continuar edificando o seu altar. Nessa noite vamos falar um pouco sobre o que é essa edificação, e principalmente o que é edificar um altar para adoração ao nosso Deus. É difícil começar uma live como essa sem antes passar pela palavra, chave do nosso texto aqui, no nosso tema, que é edificando. Edificando está aí um gerúndio, esse ando, e significa que é um dia a dia, ontem, hoje e amanhã, é uma continuidade. Nosso altar, ele está caminhando para a perfeição segundo os propósitos de Deus. E edificar, dentre vários cenários que essa palavra ela pode ser aplicada, eu separei aqui pelo menos 3 significados que podemos entender, por edificar. Primeiro que edificar, se formos aplicar na construção civil, na parte de edificações, significa o quê? Erguer ou levantar uma casa, um edifício, seguindo um padrão já pré-determinado. Edificar pode ser aplicado nesse sentido. Edificar também pode ser aplicado à nossa vida também intelectual. Nós a todos os instantes estamos aprendendo novas coisas, juntando uma informação aqui, outra ali, formulando conceito, formulando pensamento, formulando ideias. Então estamos a todo momento edificando, construindo nosso quê? Nosso intelecto. Mas e na vida espiritual? O que poderíamos entender sobre edificar? Dentre tantas coisas, eu separei aqui um significado, que é deixar-se ser
conduzido e levado em direção ao aperfeiçoamento de Deus. É deixar-se chegar nos propósitos de Deus. Quando nós estivermos alinhados com os propósitos de Deus, estaremos edificando os nossos altares, edificando as nossas vidas. E essa edificação vai nos levar ao ponto de construir um altar para a adoração a Deus. Observe que aqui eu citei os dois primeiros exemplos do que poderia ser edificação. E edificar uma casa, um edifício, está ao seu alcance. Está ao alcance das suas forças. Edificar o seu intelecto, nutrir o seu conhecimento, se encher mais de conhecimento dessa vida, por exemplo, de ciências, matemáticas, enfim, está ao seu alcance. Você consegue, por suas próprias forças, buscar isso. Porém, na vida espiritual tem um pequeno detalhe. Você e eu vamos precisar que o Senhor nos ajude nesse aperfeiçoamento. É uma coisa que com minhas forças, com minhas próprias forças, eu corro sérios riscos de fracassar. Eu preciso necessariamente da intervenção do Santo Espírito. Eu preciso da intervenção do próprio Deus. Somos pecadores, irmãos. Temos muitas e muitas falhas. E se quisermos edificar um altar que suba como cheiro suave às narinas do Senhor, precisamos estar atentos à voz desse Deus. Nossos sentimentos, nossas necessidades, nossas fraquezas, nossas percepções do que é certo e do que é errado. Nós temos tudo isso, irmãos. Elas precisam da mão poderosa do Senhor agindo em nossas vidas. Do contrário, vai ser difícil edificar um altar. Vai ser difícil edificar um altar de adoração. E vai ser muito mais difícil edificar um altar que adore ao Senhor. Um altar que louve o nome do Senhor. Um altar que esteja de acordo com os propósitos do Senhor. Precisamos, irmãos, por causa da nossa natureza falha, dessa intervenção divina na vida de cada um de nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28. Estaremos assim, mergulhando um pouco mais no texto que nós teremos como base para esse tema que o Ministério do Louvor estará assim trabalhando, estará ministrando aos nossos corações. E eu gostaria que os irmãos abrissem, 1 Crônicas, capítulo 28. Dá um tempinho aí para os irmãos acharem. Os irmãos procurarem aí. 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do verso 1. Amém? Irmãos, acharam? Pronto. Vou continuar aqui, ó. Versículo 1. Me acompanha aí, por favor. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, juntamente com os funcionários do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. Davi faz uma convocação a toda a sua estrutura de liderança, todos os seus liderados. Todos aqueles que exerciam posição de liderança, eles foram convocados para esta reunião. Não eram pessoas mais simples, eram pessoas estratégicas do seu reinado. E essa reunião ela continua no verso 2. E pôs-se o rei Davi em pé,
em pé, e disse: ouve-me, irmãos e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Eu tinha feito os planos para realizar essa edificação. Davi, irmãos, perguntando aqui para vocês, ele teve uma ideia ruim? Vocês conseguem me responder se a ideia de Davi, do rei Davi, ele era ruim? Era uma ideia ruim construir esse templo para abrigar a Arca da Aliança? Era uma ideia ruim? Não. Era uma ideia, maravilhosa, uma ideia muito boa. Quantos aqui estão presentes nessa live tem grandes ideias? Tem sonhos? Tem almeja fazer algo no reino de Deus ou na vida pessoal? Quantos aqui têm esses sonhos? Quantos têm ideias para ser aplicadas no reino de Deus? A construção, a ideia de Davi a respeito do templo, da construção, é uma ideia no âmbito do reino de Deus. Quantos de nós temos ideias a respeito disso? Davi também teve uma ideia de construir ou edificar um templo e nele colocar a Arca da Aliança. O texto ainda diz que, além da ideia, ele executou tarefas iniciais, que é o preparo ou os planos de como esse templo seria construído. Quando o rei Davi teve essa ideia, não foi simplesmente uma ideia, eu tive uma ideia de construir. E tá, não ficou só nisso. Houve um emprego de tempo, houve um investimento de tempo, porque ele precisou planejar como seria construído esse templo. E isso gera tempo, isso gera trabalho. Imagine nós, eu, por exemplo, que faço parte do Ministério de Louvor e também sou líder da união masculina da nossa igreja, de repente tem uma ideia maravilhosa de implantar algo nesse ministério. É uma ideia boa, uma ideia que, a princípio, é da parte do Senhor. É uma ideia que está de acordo com o reino de Deus. Faço todo um planejamento, tenho todo um trabalho de fazer isso, mas existe um detalhe. No verso 3, aparece uma coisa que muitas vezes nós temos dificuldade de encarar, que é a negativa. No verso 3 ele começa com o quê? Mas, independente disso que eu tive, dessa ideia, desse projeto, desses planos, mas Deus me disse. É importante frisar aqui que aqui eu posso abrir um leque para várias situações. Eu, por exemplo, me colocando na posição do rei Davi. O que poderia passar na minha mente a partir do momento que eu tenho várias ideias, vários planos, e esses planos eles vão ser o quê? Negados em certas partes. Eles vão ser alterados, modificados ou reaplumados. O Senhor disse, mas Deus me disse. Isso falando o rei Davi. Mas Deus me disse. O que foi que Deus disse? Verso 3. Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Talvez os irmãos, ao lerem esse versículo, tenham a percepção que, então o rei Davi não vai prosseguir na construção do templo porque ele pecou matando muita gente. Mas precisamos recordar um pouco que Davi era um homem de guerra. E essas guerras tinham a autorização do próprio Deus. Davi não matou simplesmente porque ele quis. Ele consultou ao Deus dele, ao nosso Deus, e ele tinha autorização para guerrear. Davi era um homem de guerra. Neste ponto, Deus está o quê? Fazendo uma pequena modificação nos planos do rei Davi. Ele está o quê?
consertando um possível erro de prumo, vamos dizer assim, entre aspas, na ideia de Davi. Quantos de nós muitas vezes somos reprovados em alguma etapa do processo de edificação de nossos altares? Quantos de nós temos dificuldades de entender que Deus está falando conosco? Olhe, a ideia que você tem é boa, mas corrija o seu percurso da sua ideia, porque precisa da minha intervenção. Você não é capaz de enxergar como eu enxergo. Então escute isso dizendo Deus para cada um de nós. Escute a minha voz. Perceba aquilo que precisa ser alterado nos nossos planos, nas nossas edificações. E eu louvo a Deus que esse Espírito ainda continua falando com cada um de nós. Porque se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos? E aí, irmãos, voltamos a um dos 3 exemplos que eu disse a respeito de edificação. Se quisermos realmente edificar um altar e que esse altar ele tenha a função de honrar o nome do Senhor, de adorar o nome do Senhor, vamos precisar da intervenção de Deus. Vamos precisar que Deus nos ajude. O Senhor encontrou um problema na ideia de Davi. Que apesar de ser um homem de Deus, ele não foi capaz de enxergar. Davi, em momento nenhum, ele, nesse caso aqui, deixou de ser um homem de Deus. Apesar de Deus falar que por causa de ele ter guerreado e existir muito sangue nas mãos dele, ele não deixou de ser um homem de Deus. Por isso que na edificação de nossos altares, para oferecer sacrifícios a Deus, precisamos pedir a Deus que nos ajude a enxergar, nos dá o direcionamento de como conseguir este objetivo. Edificar no Ministério de Louvor, vou precisar da intervenção de Deus. Edificar no Ministério de Homens, vou precisar que Deus me ajude a fazer isso. Edificar nas mulheres, as mulheres vão precisar pedir da intervenção de Deus a respeito disso. Adolescente, os líderes, todos precisam pedir: Deus, nos ajuda a enxergar como prosseguir para estabelecer, construir, edificar um altar nesse ministério que o Senhor nos deu. E eu trago uma experiência própria, um sentimento que eu aprendi, né? Não nasci com isso, mas aprendi a perceber mais isso, que é o seguinte: muita gente pensa que os fins justificam os meios. Ou seja, se eu consigo alcançar algo bom na minha vida, eu só vou me ater a isso bom que eu consegui na minha vida. Mas para Deus, não é interessante só você conseguir construir esse altar de adoração. É preciso que as etapas de construção desse altar de adoração estejam debaixo dos propósitos de Deus. Todo o percurso, o edificando, ele precisa estar com a aprovação do nosso Deus. Sabemos, irmãos, que temos dificuldade, podemos pecar, mas precisamos corrigir, ouvir a Deus aquilo que precisa ser alterado no percurso da construção do meu altar de adoração a Deus. E Deus, ele precisou intervir na ideia de Davi. No verso 4 a 5 diz o seguinte, ó: no entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me, isso falando o rei Davi, dentre toda a minha família, para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. Escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai, ele faz-me rei a toda Israel.
E dentre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Davi, ele não deixou de ser um homem de Deus, pois o Senhor o aprovava para continuar reinando sobre toda Israel. Seguindo a palavra do Senhor, ele dá mais orientações a esse rei Davi. Ou seja, Davi, ele tinha um propósito específico no processo de edificação do templo, da casa, da arca da aliança. Apesar desse momento o Senhor dar novas instruções para ele, ele também faz parte do processo de edificação desse altar. Os versos 6 a 10 diz o seguinte, ele me disse, isso o rei Davi falando, ele me disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor, e diante dos ouvidos de nosso Deus, tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, para que mantenham a posse desta boa terra, e a dei por herança a seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário. Seja fortes e mãos ao trabalho, ou esforça-te e faze a obra. O interessante é que o rei Davi, ele, apesar de ter a sua ideia modificada, ele soube entender muito bem quem estava falando com ele, ao ponto de ele perceber claramente que não era ele que iria continuar a construção do templo. E mesmo assim, ele ainda avisa ao seu filho: esforça-te e faze a obra. Porque muitas serão as dificuldades que nós encontramos, amados. Entendeu? Eu, você, todos nós aqui encontraremos dificuldades. E graças a Deus, porque o Senhor ele não escondeu isso de cada um de nós. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu, assim diz o Senhor, venci o mundo. Mesmo que as orientações do Senhor tenham mudado os planos iniciais do rei Davi, se estendendo ao seu filho Salomão, que daria a continuidade. Guarde bem essa palavrinha mágica: continuidade. Nesta edificação, o Senhor pede para Salomão reconhecer o Deus de seu pai e o servi-lo. Se o Senhor não tivesse com o rei Davi, com certeza o Senhor não ia pedir para que Salomão reconhecesse o Deus que existia sobre a vida de Davi. Mesmo que este santuário seja edificado por Salomão, a edificação começa lá atrás, com seu pai Davi. Deus não anulou o trabalho que seu pai Davi teve. Irmãos, eu não sei como andam os projetos que cada um de vocês tem. Eu não sei, irmãos, qual o tempo que vocês têm investido, qual o esforço, qual o trabalho
Qual a luta que vocês têm enfrentando para construir os seus altares? Mas, irmãos, jamais desista de continuar tentando. Jamais desista de continuar ouvindo a Deus para que Ele possa nos ajudar naquilo que precisa ser o quê? Corrigido, naquilo que precisa ser modificado, naquilo que precisa ser direcionado, reaprumado de acordo com os propósitos de Deus. Eu tenho trabalhado aí no Ministério do Louvor. Já falei aqui, né, que o Ministério do Louvor ele passa um pouco desses 18 anos. E eu, nesses 18 anos, eu creio que eu tenho ajudado a edificação de um altar de adoração nesse ministério. Eu, me lembrando bem, quando eu comecei como o quê? Mexendo lá no som, apertando os botõezinhos. Naquela época, nem eu mesmo sabia a função que isso poderia ter, entendeu? Hoje em dia, eu vejo a importância que existe neste papel. Porque se pararmos para avaliarmos, se de repente existe uma pregação, existe um preletor lá pregando, e de repente você não vê nenhum tipo de interferência ruim a respeito da parte de som, você está ouvindo muito bem, você não tem dificuldade de entender a mensagem que aquela pessoa está transmitindo, existe um trabalho sendo feito, existe uma tarefa, existe alguém que está contribuindo para a edificação daquele altar, daquele trabalho. Não sei, irmãos, até que momento eu estarei contribuindo, porque o rei Davi ele contribuiu até certo ponto na edificação desse altar, desse templo, dessa casa. Eu não sei até que tempo eu vou estar nesse ministério de louvor contribuindo. O negócio está sério aqui, irmãos. Nunca vi tanta chamada acontecendo aqui, mas vamos lá. Eu não sei até quando eu vou continuar contribuindo, trazendo novidades para esse ministério chamado Ministério de Louvor aos pés da cruz. Mas eu tenho que entender que Deus em algum momento ele pode me pedir, a partir desse momento, quem continuará edificando será X, Y, Z. Eu não sei para onde o Senhor, quais são os propósitos do Senhor. Eu posso ter em meu coração vários propósitos, vários sonhos, mas o Senhor, Ele tem o sonho dos sonhos. O Senhor, Ele enxerga muito mais além daquilo que nossa mente, nossa inteligência, nossa capacidade intelectual muitas vezes pode nos levar. Ao Senhor pertence o sonho dos sonhos. E eu preciso estar com o meu ouvido aberto para saber, Kleber, a partir de hoje, quem continua é irmão tal. A partir de hoje, você estará fazendo um outro trabalho. E eu, no decorrer desse percurso, eu percebo isso, essa mão poderosa de Deus, cada vez mais me guiando para um outro direcionamento, um outro propósito. Porque na vida de Davi, o Senhor, Ele tinha os propósitos dele na vida do rei Davi. E na minha vida também não é diferente. O Senhor, Ele tem os seus propósitos. E esses propósitos, como agora eu estou contribuindo no Ministério do Louvor, ele pode ter um dia para acabar. Não é que o Ministério do Louvor ele vai acabar, mas a minha tarefa, o meu trabalho naquele ministério, ele pode ter um fim. E o ministério não acaba isso. Os meus propósitos, ele não acaba porque eu acabei nesse ministério. Ele continua. Ele continua. Dos versículos, irmãos, 11 ao 19, se os irmãos pararem para ver aí, você vai ver o rei Davi fazendo o quê? Passando a planta, passando o projeto para as mãos de Salomão. E repassando todas as instruções da construção, todos os detalhes, todos os pormenores, olha aquilo que ele tinha planejado lá atrás. Ele passa para seu filho Salomão todos os detalhes de como deveria ser construído. Olha que maravilha, olha que coisa sublime. Eu costumo dizer, até no nosso
Ministério de Homens, né, quando eu assumi no início do ano, eu tenho um pouco de dificuldade de ter ideias. Eu reconheço na minha vida que eu tenho um pouco de dificuldade de ter ideias. O rei Davi, ele teve as ideias, entendeu? Ele não teve essa dificuldade. Porém, também eu reconheço na minha vida, é mais fácil, a partir de uma ideia, chegar ao resultado. Eu reconheço que na minha vida é mais fácil pegar uma ideia já formulada, algo que alguém sonhou, e daquilo ali, ó, para fazer isso, você vai precisar disso, até alcançar o seu objetivo. Eu reconheço isso. Então eu reconheço o trabalho sublime que o rei Davi teve no projeto de construção desse templo. Como ele foi uma peça importante no processo de edificação desse altar, que passa de pai para filho, mas o projeto ele continua. Irmãos, eu encerro, essa palavra, essa maravilhosa palavra, no verso 20. No verso 20, se os irmãos puderem me acompanhar na sua Bíblia, o verso 20, ele diz assim: E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra a serviço da casa do Senhor. Irmãos, eu acho que os irmãos entenderam, porque o rei Davi ele não foi nas mãos dele, no reinado dele, que esse templo ele foi construído. Mas uma das coisas mais interessantes que eu não vou entrar aqui é que o rei Davi, ele era um rei de guerra. O rei Salomão, ele era um rei de alianças. Então, na visão do Senhor, o rei Salomão tinha um propósito mais adequado para a construção desse altar de adoração ao Deus. Então, amados, eu agradeço a Deus por essa oportunidade rica e maravilhosa. Que o Senhor ele possa trazer aos corações dos amados aquilo que o teu servo aqui, ele porventura não pôde esclarecer. Peço que o Espírito Santo do Senhor, ao acabar essa live, ele continue, falando aos nossos corações. Porque meu coração ele tem falado desde que dia? Desde domingo, quando estava preocupado em como trazer essa mensagem. Então, durante esses dias ele tem me falado, e cada vez que eu tenho a oportunidade de ministrar, quando acaba aqui, talvez dê a impressão que acabou a pregação, que o irmão já transmitiu tudo aquilo que foi transmitido. Mas na vida real aqui, eu vou encarar desafios, eu vou encarar provas, eu vou encarar ter que dar ouvidos à voz do Senhor, para que meu processo de edificação, ele continue, até que realmente esse altar seja digno de louvor e adoração ao nome do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade, e que em nome de Jesus Cristo, o Senhor ele traga para cada um de nós aquilo, irmãos, que os propósitos que precisam ser realizados na vida dos irmãos. Então, Deus abençoe, e que a próxima palavra venha a ser ainda mais abençoada para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amados, amém. Paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Tchau.